questão aí de trabalhar a inteligência emocional. E por que eu falo trabalhar a inteligência emocional? Eu falo trabalhar a inteligência emocional porque a gente da engenharia, a gente foi programado, digamos assim, né, dentro da faculdade, de fazer a coisa realmente a exata ali. A gente é programado para ser de uma certa forma que a gente não desenvolveu tanto essa parte de inteligência emocional. A gente realmente foi programado mais para ser exatas ali, né? Então, é algo que a gente trabalha na faculdade inteira, né, essa parte de exatas, né, e tudo mais, mas tem outras questões, né, que envolve de você se destacar no mercado, né, que envolve essa parte da inteligência emocional. E quando eu falo inteligência emocional, é algo que a gente tem que buscar realmente se desenvolver. Claro que muitas pessoas já podem ter uma personalidade que já tenha talvez um ou outro item um pouco mais desenvolvido, né? Mas a questão é que eu vejo que muitas pessoas não buscam isso para se desenvolver e para se destacar no mercado. E, gente, faz muita diferença isso, né? A questão da inteligência emocional. Por exemplo, a questão do medo. Quantas pessoas aqui, às vezes, não têm medo por pegar, por exemplo, um cargo de responsabilidade, né? Ou entregar um projeto, ou entregar até mesmo um orçamento, enfim, às vezes tem medo, até mesmo medo, por exemplo, de contatar, né? De entrar em contato com o cliente. Então, assim, são medos que, na verdade, a gente tem que tratar isso, né? Que é a questão que na verdade não é o exterior o problema é aqui, ó, né? Então, assim, tem que tratar essa parte de inteligência emocional. O que te trava hoje? Já parou para pensar quais que são os pontos fracos que você tem que você precisaria melhorar? E eu vou falar para vocês que não somente essa questão de medo, né? Mas eu acabei, por exemplo, melhorando muito a questão de fazer essa parte de liderança mesmo, né? De desenvolver liderança. Liderança, querendo ou não, também está dentro de inteligência emocional. Porque na engenharia civil, em qualquer área, né, você vai acabar aí trabalhando com pessoas. Né? Ainda mais se você, por exemplo, trabalha, por exemplo, com um cliente e tudo mais, e você às vezes vai crescendo a equipe. Então, você tem que ter essa parte de liderança. Até porque, pensa só, você é um engenheiro, você é uma engenheira civil. Então, você precisa, no caso, melhorar essa questão de liderança. Então, foi uma coisa que eu vou até complementar com o que eu falei anteriormente, a questão de medo. Eu vou falar para vocês que eu tinha medo de, por exemplo, de assumir um cargo, né, que eu fui, no caso, vou contar a história aqui, né, acho que fica mais fácil. No caso, quando trabalhei, aí comecei a trabalhar, né, com engenharia civil de custos, eu entrei aí, no caso, pro mercado, e foi realmente, foi assim, eu não esperava que eu iria entrar para essa área, até porque eu não conhecia essa área. Então, a primeira coisa, eu tive medo, porque era uma coisa que eu não conhecia, né? E no caso, o dono dessa construtora me chamou e falou assim: não, quero que você trabalhe com orçamentos. Eu já trabalhava dentro da construtora e eu sei lá, eu não tinha segurança, enfim, eu tava com medo realmente, porque era algo que eu nem conhecia, era algo novo para mim, né? E eu mesmo com medo fui. Eu mesmo com medo fui. E a questão é que eu mesmo com medo fui e eu comecei a fazer o trabalho. Olha só como é que são as coisas, né? Para vocês entenderem os pontos aqui, que eu acabei falando no anterior, de entregar um pouquinho a mais. E eu sempre entreguei um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E o que aconteceu? Um cliente dessa construtora viu que eu entregava além, né, do que eu fui contratada. E ele me chamou aí para ser coordenadora dessa área em uma incorporadora que tinha várias obras em andamento, né? Chegou até ter ali umas 10 obras em andamento e me chamou, né? Queria me contratar como coordenadora. Então, olha só como é que é a situação. Esse ponto aqui já vai englobar tudo que eu falei até agora, né? Estou no terceiro pilar, mas já englobou basicamente tudo. Que por ser uma área, né, mais aprofundada, realmente,
que eu era específica naquilo, ele já me viu como uma especialista naquilo. Por eu entregar sempre um pouquinho a mais, ele também percebeu isso, né? Esse cliente e quis me dar uma oportunidade realmente porque ele viu ali que era do meu perfil entregar sempre um pouco mais além do esperado, né? E a questão é que eu tive medo. Quando me chamaram para ser coordenadora, eu tive medo. Eu tive medo. Eu falei, poxa, mas nossa, imagina uma equipe de 10 pessoas, 10 a 12 pessoas. Nossa, eu não estava preparada para aquela situação de realmente coordenar uma equipe. Imagina, de 12 pessoas, eu nunca tinha feito isso. Então me surgiu medo, né? E é uma coisa que eu percebi que eu precisava trabalhar essa questão da minha inteligência emocional. Que a questão do medo, por exemplo, além disso, eu tive que trabalhar essa parte de liderança, né? Claro, eu aceitei, eu fui aí trabalhar como coordenadora e me apareceu diversos desafios. Então eu fui trabalhando essa questão, por exemplo, de liderança, como que eu poderia melhorar. E querendo ou não, é uma coisa que influencia também a gente se destacar, né, de fato. Então, só para vocês verem, né, como acaba se encaixando todas as coisas. E é algo que vocês podem trazer para, no caso, para a vida de vocês, né, para a história de vocês, em como que vocês podem estar melhorando isso na trajetória de vocês para vocês também se destacarem no mercado. E aí também não é só a questão de liderança, né? Mas a questão, por exemplo, de oratória. Então, oratória também eu acabei me aprofundando um pouquinho a mais, né? Eu fiz assim cursos mais práticos, essa parte de oratória, de inteligência emocional, e foi algo que me ajudou bastante, né? Porque quando, querendo ou não, quando uma pessoa te vê e sabe, consegue te ver que você fala bem, que você tem segurança naquilo que você está falando, que sabe realmente que, poxa, esse profissional entende, né? Esse profissional consegue falar bem, se expressar bem, isso influencia para você se destacar também, com certeza.